Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos, para esse novo dia de conversa nosso. Nós começamos essa semana, é uma semana nova aí de maio. Bom dia, Silvia, seja bem-vinda. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a inteligência emocional, Uma das nossas áreas aí que provoca para nós a saúde emocional, que é muito importante para nós, Seja bem-vinda, mãe, entrando aí para a live. É uma parte muito interessante porque a saúde emocional, a nossa parte emocional, ela está aí a 95% da nossa vida comandando a nossa vida. Por isso é muito importante falar sobre ela. Bom dia, Angélica, seja bem-vinda. O que nós podemos dizer sobre a inteligência e a saúde emocional? Por que nós falamos de saúde e de inteligência emocional? Em primeiro lugar, porque nós tomamos conta que dentro de nós existe não só a parte nossa física, que nós vemos no nosso cotidiano e no qual nós sentimos dores, sentimos também as sensações, de frio, quente, agradável ou não, mas também tem toda a nossa parte emocional, aquela saúde que está aí com os nossos sentimentos, na qual também está numa ligação contínua entre esses nossos reflexos físicos, e que nos liga aí entre a nossa parte inconsciente, a nossa parte consciente, que muito pouco é falada, porque nós tratamos muito da parte física, mas esquecemos da emocional. E quando a gente fala também em relação à inteligência emocional, é como nós vamos gerenciar essa saúde emocional que nós temos. E por que a gente fala de gerenciar, É uma capacidade de nos conhecer melhor e gerenciar as emoções para alcançar os nossos objetivos, tanto no âmbito pessoal, relacional, quanto no âmbito profissional. E nós vamos então ver que quando a gente está aberto e está gerenciando essa nossa saúde emocional com uma inteligência emocional, nós também vamos conseguir nos alinhar mais no nosso plano espiritual. E é muito interessante a gente prestar atenção e saber que nós não temos como, de uma certa forma, controlar 100% as nossas emoções. E por que isso acontece? Porque essas emoções também elas estão ligadas naquelas crenças inconscientes que nós falávamos já há alguns dias atrás. Então, essas emoções, nós precisamos saber gerenciá-las. E como que se dá, esse gerenciamento e por que nós precisamos fazer isso? Porque se nós não sabemos gerenciar essas nossas emoções, elas vão provocar uma explosão dentro de nós. Se nós vamos tentar controlar de uma certa forma que essas emoções não estejam presentes na nossa vida, e houve até uma corrente filosófica, dos estoicos, que falavam desse controle dessas emoções, dessa não manifestação dessas emoções. Elas acabam se tornando como o exemplo de uma bexiga quando nós começamos a encher essa bexiga de água, Então essa bexiga ela tem uma capacidade para caber ali dentro dela, tanto uma capacidade de ar quanto de água. A partir do momento que nós enchemos demais essa bexiga, ela acaba estourando. Ela não aguenta porque ultrapassa aqueles limites dela. Então, nós também somos assim. Se nós vamos prendendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós acabamos estourando uma hora e não aguentamos mais com a situação. Nós ou explodimos ou implodimos. Quando nós explodimos, nós magoamos as outras pessoas, e quando nós implodimos, nós magoamos a nós mesmos. E isso faz grande diferença na nossa vida e causa grandes dificuldades. Bom dia, Josiane, seja bem-vinda.
E muitas vezes nós vemos pessoas que, para continuar uma paz de espírito, uma paz com as pessoas que convivem, acabam causando esse tipo de problema para suas emoções. Ficam caladas, né? Acabam causando essa implosão. E daí, é claro, quando a pessoa está insatisfeita com ela mesma, ela até um certo momento ela não aguenta e acaba reverberando essa insatisfação nas pessoas que estão ao redor delas. Então, muitas vezes os relacionamentos terminam também por causa disso. Em primeiro lugar, porque o outro mesmo não se valorizou, e por uma lei também de autopreservação, ele acaba, às vezes se martiriza, às vezes se chicoteia, né, causa dificuldade, mas depois ele acaba causando dificuldades para ele mesmo. Oi, William, seja bem-vindo. Então é muito importante que nós saibamos como gerenciar essa nossa emoção. Nós sabemos que quando nós focamos no gerenciamento da nossa emoção, nós vamos formar uma energia boa para nós. E quando nós formamos uma energia boa para nós, nós liberamos também uma energia boa para o outro. Porque quando nós estamos bem conosco mesmo, nós pensamos duas vezes em dar uma resposta virada para o outro, nós pensamos duas vezes em dar um ímpeto de explosão de raiva, às vezes em trazer coisas que estão entaladas lá do passado, porque nós estamos bem aqui no momento presente conosco mesmo. Então, o gerenciar essa emoção traz paz e bons relacionamentos e conquistas dos nossos objetivos e, consequentemente, traz também paz, bom relacionamento com o outro e faz com que o outro nos proporcione a conquista dos nossos objetivos também. A pessoa que não consegue se gerenciar bem emocionalmente, ela é uma pessoa que dificilmente também ela consegue alcançar metas e objetivos. Mesmo se ela consegue alcançar, ela derruba essas metas e esses objetivos lá no futuro. Por quê? Porque aquela tal explosão da emoção vai acabar fazendo com que ela nem saiba qual é o objetivo que ela está ali, né? E nem qual objetivo ela está perseguindo na vida dela também. Então, causa muita dificuldade. E como fazer, então, para que a gente possa perceber e gerenciar essas emoções dentro de nós, né? Em primeiro lugar, é importante trazer para nós sempre o autoconhecimento, né? Por que o autoconhecimento é importante? Porque nós começamos a conhecer, diante dos fatos que acontecem no dia a dia, quais foram as nossas ações, quais foram as nossas reações, quais foram os ganhos e as perdas daquela nossa ação, daquela nossa reação, e quais foram os sentimentos que prevaleceram em nós depois que aquela situação aconteceu. Então existe, por exemplo, muita situação que às vezes nós queremos vencer dando nossa opinião, né? Então tem pessoas que querem porque querem que a sua opinião prevaleça cada vez mais diante de alguma discussão, diante de um ponto de vista, diante de uma situação. E às vezes, para valer essa opinião dela, ela gasta tanta energia, ela se desperde tanto tentando convencer o outro que ela tem razão, que no fundo, ela acaba sem aquela paz interior. E essa paz interior é o que vai trazer o desconforto, a falta dessa paz, né, é o que vai trazer o desconforto para essa pessoa e vai trazer também, de uma certa forma, a proximidade ou distanciamento das outras pessoas. Então, hoje se ouve falar muito que é muito importante ter paz de espírito do que ganhar uma discussão. Por quê? Porque muitas vezes nessa dispersão de energia, eu perco a minha paz de espírito, perco o relacionamento com o outro e perco
o meu objetivo pelo qual eu estou ali, o objetivo pelo qual talvez eu estou com aquele familiar, com aquele ente querido ou com aquela pessoa no meu serviço. Então, muitas vezes, pessoas perdem o emprego por quererem ter razão. Muitas vezes, aquela razão, ela é importante? É importante sim, a gente não pode também se menosprezar. Mas em vista de um bem maior, será que não é necessário, muitas vezes, até abrir mão daquela discussão para que a coisa possa fluir de uma forma a causar em primeiro um bem-estar dentro de mim e para que as situações realmente apareçam como elas são? Nem sempre, às vezes, as aparências são como elas são, né? Às vezes, o que aparenta muitas vezes numa empresa não está de acordo comigo ou na minha família, uma discussão, às vezes pode ser o outro que não está bem com ele mesmo. E aí a resposta dele, que muitas vezes parece virada comigo, né, ressoa mal para mim, que também não estou bem comigo mesmo. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante. Por que eu fiquei tão chateada, tão me sentindo tão desprezada, tão ruim diante da reação do outro? Será que eu não esperei muito do outro, esperei aquilo que ele não podia oferecer para mim? Às vezes eu espero dos outros aquilo que nem eu estou dando para mim mesma. E, é claro, com isso a gente se decepciona, se magoa e cria aquele mal-estar. Então, o conhecimento das nossas ações, das nossas reações e do nosso sentimento vai nos trazer uma visão mais realista daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E também trazer presente, né? O segundo ponto para melhorar esse gerenciamento é justo fazer aquilo que um gerente faz. Ou seja, ele começa a administrar, vendo através, né? Nós podemos ter uma conversa interna conosco mesmo. Aquela popular conversa com os nossos botões, né? Que a gente costuma dizer. Que benefício essa situação trouxe para mim? Que ensinamento essa situação trouxe para mim? Qual dificuldade essa situação trouxe para mim? O que eu posso aprender disso? Quais foram as consequências, né, diante dessa situação? Será que a próxima vez que uma situação dessa se apresentar na minha vida, é melhor que eu force essa situação ou é melhor que eu me flexibilize diante dessa situação? Então, existem situações que nós ganhamos mais perdendo do que nós tenhamos ganhado a discussão, a conversa, o nosso ponto de vista tenha prevalecido. Porque a verdade, como nós dizemos, né, nos nossos ditados populares, ela sempre vem à tona. Então, é importante saber cultivar e flexibilizar também diante das situações que nós temos na vida. Outro ponto importante é motivar-nos, né? Sempre termos em vista por quais motivos eu faço aquilo que eu faço naquele momento. Então, por qual motivo eu estou naquele serviço? Por qual motivo eu estou naquele relacionamento? Por qual motivo eu vou conversar com aquela pessoa? Qual é o meu objetivo? A situação que eu estou provocando aqui, uma situação de explosão, uma situação de raiva, uma situação de desespero, ela está me levando para aquele objetivo? Ou não, ela está me afastando do meu objetivo? Então, se ela está me afastando do meu objetivo, será que eu não tenho que, então, mudar de atitude para poder alcançar o meu objetivo? Às vezes é preciso mudar de atitude para poder alcançar o objetivo, né? Então, isso é muito importante também para gerenciar as nossas emoções e para não trazer aquele desgaste, né, de energias desnecessárias. Também é importante conhecer as outras pessoas. Aí um quarto ponto para gerenciar as nossas emoções. Conhecer as outras pessoas. Se eu paro para prestar atenção em mim mesmo, no outro, né? Em primeiro lugar, se eu
começo a conhecer as minhas ações e reações diante das coisas, eu também posso ter a capacidade de conhecer o outro e prever o outro. E às vezes até prever que naquele momento aquele outro não tá tão bem assim. Então não é o momento de chegar nele, né? E talvez começar uma discussão, talvez começar a sugerir alguma coisa nova, né? Então nisso aí, muitas vezes as nossas mães, elas são mestras nisso, né? Não vai falar com seu pai, não vai conversar com seu irmão, com a sua irmã, porque ele tá nervoso agora, porque agora não é o momento de apresentar uma proposta. Então a gente começa a se perceber e a gerenciar tais coisas porque a gente começa a conhecer o outro e assim a gente cria uma proteção emocional para nós também. Por que que eu tenho que apresentar a minha nova proposta lá para a chefia, no meu serviço, sendo que hoje eu estou percebendo que o chefe já está cheio de problemas, né? Talvez o meu gerente lá mais próximo já esteja com problemas que o chefe já encheu a cabeça dele, com cobranças de metas e tal, e eu quero porque quero que ele me ouça naquela situação. Então perceber o melhor momento, quando o outro também vai estar mais receptivo para as minhas ideias. Assim, eu não causo um atrito entre a minha pessoa e a dele, né? E nós começamos a nos relacionar melhor. E um quinto ponto para gerenciar melhor a nossa saúde emocional é liderar as outras pessoas. Quando eu me lidero, já implica uma gama de autoconhecimento. Mas quando eu lidero as outras pessoas, eu também tenho que estar atenta a todos esses 4 pontos que eu disse anteriormente. Porque eu posso conhecer a minha equipe e usar melhor a potencialidade de cada um aonde mais precisa do seu serviço. Então, se eu preciso de uma pessoa que seja mais ágil para desenvolver mais aquele serviço, eu tenho essa pessoa na minha equipe, eu não vou colocar essa pessoa muitas vezes para desenvolver um serviço que requer uma lentidão e uma precisão. Porque a pessoa já não vai se sentir bem naquele serviço. E isso vai causar também dificuldades com ela, com a equipe, com o serviço e é claro comigo que estou liderando, né? Antigamente, mas muito antigamente mesmo, até na igreja e nas congregações religiosas, se tinha uma prática que se a pessoa gostava de alguma coisa, essa pessoa então tinha que renunciar a esse gosto, né, para não ser elevada à vaidade. Esse moto ele não funciona nas nossas empresas e nem na nossa família e nem na vida pessoal. Muitas vezes, quando eu sei que uma criança gosta muito daquela atividade e eu, por punição, eu tiro aquela atividade da criança, às vezes eu provoco nela ainda mais raiva e mais dificuldade. O que é muito importante fazer? Eu focar naquilo que é a potencialidade dela e saber desenvolver essa potencialidade dela para que ela possa, naquilo que ela tem mais potência, se sentir melhor, fluir melhor, produzir melhor e se sentir mais aceita. Vocês imaginem cada um de nós, quando a gente se sente bem aceito pelos outros, quando a gente se sente num lugar que nós estamos acolhidas, nós verificamos que nós podemos produzir e manifestar aquilo que nós achamos que é bom. E quando a gente manifesta e faz aquilo que nós gostamos, nós fazemos com muito mais gosto, com muito mais prazer e o resultado sai melhor até em 3 ou 4 vezes. Então é muito importante parar para perceber essas características e gerenciar as nossas emoções. Porque senão elas podem, né, como eu falava lá no começo, elas podem se voltar contra nós. Certo? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é no dia a dia de vocês esse gerenciamento das emoções? É fácil? É difícil? É fácil ser flexível, mudar de ideia? Ou se torna difícil no dia a dia? Como que é para vocês? Escrevam aí para mim.
Enquanto vocês escrevem, eu vou partilhar um pouquinho, né, do meu dia a dia. Nem sempre é fácil gerenciar as emoções, não. Às vezes é bastante difícil, né? Às vezes quando a gente começa a perceber, né, a gente começa a ver que muitas vezes se deixou controlar por uma emoção, se deixou levar por uma coisa talvez que não tinha nada a ver, né? E pôs o nosso dia a perder, que é por aquele dia a perder, né? Muitas vezes se deixar levar para frente para aquela emoção e mais nada se desenvolve, né? Quando a gente tá com raiva de alguma coisa ou até de alguém, parece que fica travado ali no dia a dia, as coisas não fluem, não desenvolvem, né? É difícil mesmo, né, Angélica? Quanto é difícil. E é claro, é um trabalho contínuo. Quando a gente tá com aquela dificuldade, se perguntar também, né? Aí aquela conversa voltada lá para os nossos botões. Por que eu tô com tanta dificuldade diante dessa situação? Por que determinado comportamento causou raiva, causou tristeza, né? É muito bom perceber tudo isso. E desses porquês nós vamos obtendo mais respostas e vai ficando mais claro para nós, aquela situação ela vai se dissolvendo. E daí nós podemos começar a ter mais respostas para as próximas situações que vão surgindo também. Né? Então, essa era a partilha que eu queria deixar para vocês no dia de hoje, né? Para poder ter mais, nós nos conhecendo, gerenciando melhor a nossa vida, né? Também podermos desenvolver mais a nossa missão aqui, né? E isso é muito importante para nós. Eu quero também compartilhar com vocês, essa semana eu vou fazer uma pequena alteração nas lives. Como que vai ser essa alteração? Na verdade, essa semana nós vamos alterar os dias das lives, né? Eu vou fazer uma nova live agora, na quarta-feira, às 7 horas da noite. Então, amanhã cedo nós não teremos live. E eu vou preparar um tema muito especial para quarta-feira à noite, às 7 horas da noite. Sempre nessa nova dinâmica, né? Vocês sabem que as lives, elas ficam salvas e as pessoas que quiserem, elas depois podem ver, né? Depois. E também podem compartilhar com mais pessoas. Então, qual o objetivo também de mudar, né? O objetivo é de alcançar mais pessoas com o conteúdo. Nesse momento aqui, nós alcançamos algumas pessoas, mas também eu quero fazer um conteúdo um pouco mais denso e alcançar mais pessoas também. Então, essa semana eu vou fazer um teste, né, da gente estar fazendo uma conversa sistêmica na quarta-feira à noite, a partir das 7 horas da noite. Então, eu vou deixar lá o aviso para vocês, né? Então, amanhã nós não vamos ter a nossa conversa de manhã. E eu quero saber também de vocês. Vocês têm algum assunto que gostaria de ser tratado nessa live de quarta-feira? Né? Ah, Mara, quarta-feira à noite eu não posso ouvir. Não tem problema, ela fica girando no outro dia. Então, eu falo, eu só tenho 9 horas da manhã para ouvir essa live. Não tem problema, ela começa às 7 da noite e ela fica disponível até 7 do outro dia. Então, se você só tem disponível o horário das 9, aí você pode ouvir às 9. Tá ok? Então, mandem pra mim aí a sugestão. Vejam se tem mais pessoas que vocês gostariam de compartilhar essa live. E eu aguardo vocês, então, para quarta-feira, às 7 horas da noite. Um abraço, um excelente dia para vocês e uma excelente semana que se inicia. Muita gratidão.